Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui e dessa vez eu vou ler uma história do Mike Murdock. A história dele, a história que ele passa nesse livro, é uma história muito importante. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque é muito interessante. O tema diz assim: esteja disposto a começar de baixo. As pequenas coisas têm importâncias. Pequenas dobradiças movem portas enormes. Chaves bem pequenas destrancam cofres que contêm milhões de dólares. Um volante pequeno determina a direção de uma grande carreta. Um simples dedo discando num telefone pode começar uma transação comercial de US$ 1 bilhão. Nunca despreze o começo singelo. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Zacarias 4:10. Muitas pessoas nunca realizarão feitos extraordinários porque querem que seu começo de carreira seja espetacular. Isso me lembra a fascinante história de Naamã, capitão dos exércitos do rei da Síria. Ele era leproso. Quando foi à casa de Eliseu, o profeta lhe deu uma ordem muito simples. Ele deveria banhar-se no Rio Jordão 7 vezes. Naamã ficou furioso. Ele tinha uma imagem diferente em sua mente sobre como sua cura aconteceria. Um dos seus servos fez uma declaração bastante interessante. Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. 2 Reis 5:13. A tarefa dada por Eliseu era simples, clara e direta. Naamã deveria banhar-se no Rio Jordão 7 vezes. Quando realizamos o simples, o sobrenatural acontece. Um começo pequeno geralmente leva a um fim grandioso. Jesus conhecia esse princípio. Ele nasceu na pequena cidade de Belém. Cristo não se importou com o início de sua vida, pois conhecia seu destino. Ele estava ciente da grandeza que alcançaria no final. Uma de suas declarações mais marcantes foi a seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Lucas 16:10. A atenção aos detalhes produz excelência. Essa é a diferença entre campeões extraordinários e perdedores. Não desmereça a si mesmo, nem pense que seus pequenos atos de obediência são insignificantes, enquanto você realiza as tarefas para as quais foi designado. Um dos grandes evangelistas dos nossos dias começou seu ministério copiando fitas para seu mentor. Hora após hora, dia após dia, ele fazia cópia das suas fitas, ouvia cada uma delas, vez após vez. Ele realizou um serviço, ele ministrou a alguém, ele prestou assistência. Aquele foi o início de um ministério bastante significativo. Ruth começou a vida como uma garota moabita, ignorante e ímpia. Por dar atenção aos pequenos detalhes de sua vida, Ruth pôde tornar-se bisavó de Davi e dar início à linhagem de Jesus. Leia Ruth, capítulo de número 4, o verso 13, 17, 21 e o 22. Abigail levou almoço para os soldados famintos de Davi. Ela acabou se casando com aquele grande rei.
Veja 1 Samuel 25, do 10 ao 42. Quando Jesus queria realizar um grande milagre, sempre dava uma ordem bastante comum. As coisas pequenas tinham importância e ainda têm. Devemos perceber as instruções pequenas e aparentemente insignificantes que Jesus dava. Elas pareciam quase ridículas. Alguns podem achar que era ordem dadas a crianças, mas não. Ele falou a homens crescidos, adultos e maduros. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. João 9:7. Esse foi um grande milagre. Um homem ficou curado de uma vida inteira presa na cegueira. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem. Aleluia. Só um momento aqui. E a todos lancem. Só um momento. Me perdi aqui. Deixa eu voltar. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu voltar aqui. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Essa pequena instrução produziu a maior pesca que os discípulos já haviam feito. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E encheram até a borda. João 2:7. Isso produziu o melhor vinho que alguém já havia provado. Aconteceu num casamento em Caná. Eu lhe digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Qual foi o resultado? Um homem doente com paralisia ficou de pé imediatamente, pegou seu leito e seguiu à frente deles, glorificando a Deus. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, Mateus 14:18. Essa declaração foi feita com relação a 5 pães e 2 peixes, o lanche de um rapazola. O que aconteceu depois tem sido pregado por todo o mundo. Milhares foram alimentados milagrosamente e, no fim, cada um dos 12 discípulos pôde levar um cesto cheio para casa. Grandes milagres não exigem ordens espetaculares. Para vermos grandes milagres, temos apenas de obedecer às instruções. Um jovem cursando o seminário ficava na capela todos os dias esperando ver um sinal do céu com os dizeres: Bob, vá para Calcutá, na Índia. Isso nunca aconteceu. Por quê? Bob ainda não havia obedecido a primeira ordem. Vá para a sala de oração às 7 da manhã. A obediência transforma uma ordem normal num milagre incomum. Deus não dá instruções magníficas para as pessoas grandiosas. Deus dá ordens incomuns para pessoas comuns. Quando obedecemos, produzimos grandiosidade em nossa vida. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Isaías 1:19. Nada que fazemos é pequeno aos olhos de Deus. Talvez você tenha de começar por baixo. Esteja disposto a começar por baixo. Esse é um dos segredos para a realização de feitos extraordinários.